As entradas estavam a ser filmadas. Esclareceram-nos que é um acontecimento habitual. Garantiam os que se iam reunir que tal nunca tinha acontecido. Não tem medo de estar a falar para a televisão? Não tenho medo. Acho que os polícias agora já não têm medo, porque se ninguém se preocupa connosco, temos que ser nós a preocupar-nos. E o medo já não há lugar para ele neste momento. Quando cheguei aqui à porta da Voz do Operário, detetei com uma situação interessantíssima. Encontrei algumas pessoas, e algumas até fardadas, com umas máquinas de filmar. Eu em primeiro lugar, pensei que me tinha enganado e que estava em Hollywood. Mas depois tive um arrepio muito grande. É que a imagem que senti aqui à porta fez-me lembrar imagens do fascismo, imagens da ditadura. Espero que, quando a minha imagem aparecer lá no ecrã, quando o filme for passado, que não me apliquem nenhum processo disciplinar e que não me expulsem. O que vocês querem não é subverter a ordem, o espírito e os valores da polícia. O que vocês querem é a dignificação da vossa carreira, a vossa dignificação como homens e mulheres. Sem qualquer dúvida, o Sindicato dos Profissionais de Polícia é um direito que assiste a todos os profissionais da polícia. É um direito à luz das leis portuguesas, à luz da Constituição da República, à luz das normas internacionais. É um direito, aliás, que é exercido pela generalidade dos profissionais de polícia dos países da Comunidade Económica Europeia em que estamos inseridos. Depois dos discursos dos líderes sindicais, o plenário aprovou uma moção que reúne as principais reivindicações da classe. A atualização de salários, o pagamento das horas extraordinárias, uma folga semanal e o reconhecimento formal da Associação Sindical da Polícia. E foi esta moção que levaram depois ao Ministério da Administração Interna. Numa manifestação em silêncio, sem palavras de administração interna, uma delegação entregou a moção aprovada na reunião, mas pretendia ser recebida pelo Ministro. Esperou, mas isso não chegou a acontecer. Lá fora, o clima começava a degradar. 5 minutos para dispersar. Pois é, desde que chegámos aqui temos assistido a cenas verdadeiramente incríveis, a situações de facto altamente lamentáveis. A polícia de choque carrega sobre tudo o que encontra, não carrega só sobre os elementos da PSP, carrega sobre homens, mulheres, crianças, inclusivamente sobre pessoas de idade. As pessoas que se encontram aqui na Praça do Comércio já levaram com jatos de água, bengaladas, inclusivamente algumas estão tortas, e também os elementos da polícia de choque têm aqui cães que atiçam contra as pessoas. As pessoas que aqui estão proferem alguns insultos contra a polícia de choque, chamam-os de assassinos, dizem que eles deviam estar ao lado dos colegas e não ali do outro lado contra os colegas. A situação agora está menos confusa, já que os jatos de água obrigaram as pessoas a sair daqui, as pessoas que não arredam pé, inclusivamente muitas estavam aqui para apanhar o barco para o outro lado, e isso foram algumas vergastadas, mulheres, crianças. Assistimos aqui a cenas de facto inacreditáveis. Segundo conseguimos constatar há pouco tempo, 2 elementos da PSP, do Simpol, foram presos, mas nós não conseguimos de facto confirmar essa informação. Apenas soubemos que vários entraram em ambulâncias, nós próprios assistimos elementos da PSP entrarem em ambulâncias, alguns deles bastante contundidos, e a falarem para os colegas que são da polícia de choque e que hoje aqui na Praça do Comércio estão contra eles. E vejo, portanto, todo o pessoal a entrar a correr. Inclusive, depois vejo os senhores, portanto, do Corpo de Intervenção a entrar, portanto, para a zona reservada à CP, e agredi senhoras, crianças, tudo o que aparecia à frente. Inclusive, foram ao ponto de soltar, portanto, cães. Tentámos contatar os responsáveis do Governo sobre esta matéria, mas ali à entrada do Ministério da Administração Interna, a segurança impediu-nos de passar. Disseram que estavam apenas a cumprir ordens. Olha, eu quero dizer que não pode deixar de ser uma posição de maior indignação. Quero dizer que desde 1973 que não via a praça do município ocupada como se esta cidade tivesse de repente sido colocada em estado de sítio. Em Portugal, 15 anos depois do 25 de Abril, este aparato... Isto é uma América Latina, não é mais nada.
eu pensei que nunca mais via cenas destas. Não circula nada. O senhor bateram-lhe? Insultaram. O intendente insultou-me com as palavras mais insultadas. E o que é que fez? O que é que vai fazer? Passei por ele, insultou-me, agrediu-me. Eu vou de facto. Vou exigir na Assembleia da República um inquérito e vou pedir uma audiência ao Sr. Presidente da República. Isto é inqualificável. O que é que o senhor está de costas? Tenho medo que carreguem sobre mim. Eles têm batido nos civis? Bateram numa senhora e colocaram uma criança ao colo. E o senhor assistiu a isto? Eu tive que fugir à frente deles também, senão também levava. Vocês estão a infringir a lei, vocês não podem cortar a comunicação social. Temos elementos nossos, portanto, já sindicalistas que levaram. Eu fui molhado, por exemplo. Eu só lamento que os meus colegas de profissão, que eles são meus colegas de profissão, não estejam a agir com o coração, estão a agir como máquinas, como pedras calistas. O que é que acha desta triste situação? Olha, eu acho inqualificável e, como sabe, fui agredido à porta do Ministério da Administração Interna por um subintendente da Polícia Paisana que me insultou com imensas testemunhas e me agrediu. E isto, de facto, é impróprio. Eu acho que isto é uma irresponsabilidade. Nunca pensei que o Governo pudesse pôr polícia a combater polícia. Na próxima terça-feira, faz anos que foi feito o 25 de Abril. Como é que se qualifica uma situação como esta, tantos anos depois? Eu acho que não há adjetivos para qualificar isto. Eu estou todo molhado. Como lhe disse, estou ofendido, estou magoado com tudo isto. Acho que, de facto, a última coisa que eu pensava na minha vida é 15 anos após o 25 de Abril, um governo democrático tivesse coragem para fazer uma coisa desta. E se na altura que tinham falado era o comandante da GNR mandar a GNR para o Terreiro do Paço para combater os polícias, ia haver mortes. Se alguém puxa da arma e dá aqui um tiro, matávamos aqui, havia o carnificida aqui. Matávamos aqui uns aos outros. Se houvesse tiros de um lado, haveria tiros da nossa parte, haveria um banho de sangue, o que infelizmente iria provocar uma situação muito mais chocante do que aquela que nós todos observamos. Estive à minha frente, colegas meus, que até fui mordido na mão esquerda por um cão. E eu disse ao meu colega, ou retiras o cão ou bota abaixo. E ele então afastou-se ali ao cão. Foi quando eu vou com a mão à arma e disse, ela está aqui, estou numa bandeira, não mato já. E ele afastou-se. Foi a melhor hipótese que ele fez. E agora, passado este tempo todo, olho para trás e se por um lado valeu a pena, há aspectos que ainda morreram à nascença. Depois de 21 de abril de 1989, o sindicalismo na PSP tornou-se um processo irreversível. 24 horas após os acontecimentos, o discurso dos líderes do movimento pró-sindical já indiciava que algo tinha mudado. As amizades acabaram com a hierarquia, eles portaram-se mal, queremos a admissão do comandante e do ministro, é só. No Tribunal de Polícia, o juiz não julga os líderes detidos por considerar a causa complexa, sem possibilidade de cumprir as diligências nos prazos legais. O julgamento passa de sumário a processo comum e adia consideravelmente qualquer sentença. A delegação sai em liberdade aos gritos de vitória.
20 anos passaram, mas o ser polícia pouco ou nada mudou. Só o crime violento é maior, de resto quase tudo na mesma. Hoje, como há 20 anos, continuamos a não ter um horário de trabalho definido, continuamos a não receber horas extraordinárias, continuamos a não ter um subsídio de risco, continuamos, apesar de haver a liberdade de expressão e apesar de termos conquistado a possibilidade de nos organizarmos em associações, inicialmente socioprofissionais e sindicais, o facto é que o resultado desse diálogo é zero. O que mudou, e para pior, contam os da polícia, é a certeza do passo em frente. Se a promoção antes era garantida, hoje depende da agilidade da caneta. Neste momento há uma grande revolta e uma grande frustração maior que em 89. Portanto, neste momento a indignação é muito superior à época que foi o 21 de Abril. Frustração, desilusão, desmotivação, descontentamento, sentimentos que os polícias garantem viver tão certeiros como a arma. Entendemos que é preciso dar uma mensagem, ou enviar uma mensagem ao Governo muito clara, muito objetiva, que os polícias neste momento chegaram ao limite da sua paciência. O ordenado base, como disse aqui o meu colega, de um polícia é baixo. Depois sobrevive, entre aspas, de subsídios. E se esses subsídios forem cortados, o ordenado vai acabar por ficar baixo. E é o que está a acontecer neste momento, que é retirarem um mês, mais eventuais baixas médicas podem ser por consequência do serviço, mais assistências à família e por aí fora. O que estamos a falar, no mínimo um mês, podem ser mais meses. O que queremos é que saibam que os polícias desta unidade, e tal como os outros, mas os polícias desta unidade estão insatisfeitos, estão infelizes e não têm dinheiro para pagar as contas. Isso é o que nós queremos que todos saibam.